Olá, meus amigos, tudo bem? Pois é, estamos no novo curso no meu canal Teologia de A a Z e quero te agradecer por você estar aqui. Muito obrigado. Por isso eu te quero pedir agora que você não esqueça de assinar o canal. Por quê? Porque os meus cursos, como esta História da Igreja, nesse primeiro módulo, eles têm programação que são liberadas pelo YouTube. Então, se você está querendo seguir todas as aulas, o YouTube vai te avisar de que uma nova aula foi colocada no ar. Por isso que você vai até o sininho, clica em cima dele e escolhe a opção Todas, para que você receba as atualizações. E também libera o teu celular ou computador para sejam permitidas as notificações do YouTube. Assim você não vai perder nenhuma aula, porque para mim fica difícil estabelecer para todos os cursos uma rotina. Então eu vou programando os cursos para você. Vamos estudar História da Igreja? Vamos. E já a primeira aula, eu vou te falar algumas coisas bastante importantes que com certeza não tenho falado para você, e a importância de você conhecer a história da igreja, não somente da igreja, mas o que aconteceu antes da igreja e antes mesmo de Jesus, que é o período interbíblico. Embora nós não vamos tratar o período interbíblico, teremos um curso específico sobre isso, porém, é importante você conhecer e ter estas informações primeiro, tá bom? Mas não esqueça de assinar o nosso canal, compartilhar este canal e adquirir os materiais que porventura mais tarde, em algum momento, sejam vendidos ou oferecidos gratuitamente. Há bastante e-books que nós vamos publicar para que você tenha a sua biblioteca digital e também através dos vídeos. Um grande abraço e agora você vai conhecer a nossa vinheta de História da Igreja nesta primeira aula e que nós vamos oferecer para você. Solta a vinheta! Bom, depois da vinheta eu quero te falar então que a nossa primeira aula é um curso que eu ministrei já anteriormente e eu fiz uns cortes necessários, mas é aquilo que eu gostaria de ter transmitido nos próximos 30, 40 minutos. É muito importante que você faça anotações, tenha o material adquirido ou recebido e você possa acompanhar. E também o material vai te servir, se você é alguém que ensina a palavra de Deus ou prega, vai te dar muito material para ilustrações no sermão. Você poderá aplicar essas ilustrações. Hoje se usa muitas histórias, ou os comunicadores, os bons pregadores estão usando as histórias chamadas, em uma linguagem técnica, né, de comunicação, storytelling. Então é uma frase que está na atualidade em popularidade, mas são histórias, contar história em um português mais direto. Contar histórias para ilustrar o seu sermão. Então vamos para a nossa aula e tire um bom proveito. Qualquer dúvida, manda no meu WhatsApp, que você faz parte do grupo, ou se você não fizer parte do grupo ainda, você possa fazer aqui nos comentários, você tem todas as informações como acessar o nosso grupo ou nossos grupos. Um grande abraço e boa aula para você. Por que é importante você estudar a história da igreja, a história eclesiástica? Bom, primeiro porque ela vai nos ajudar a ver a nossa história, nossas raízes e também verificar o crescimento da igreja, suas denominações, perceber porque algumas igrejas crescem e tudo mais, e observar que por trás da história da igreja nós temos o Dério de Deus,
está guiando a sua igreja, guiando a humanidade. Enfim, e é uma história da igreja que nos dá também muitas ilustrações para as pregações. Eu vejo de que essa ausência de ilustrações históricas seria muito bem-vindas no meio do povo, contar a história, né? Não somente as histórias bíblicas, mas a história que aconteceu durante quase 2000 anos. Eu não sei quantas igrejas, por exemplo, pregam na época da Reforma. Você percebe que é uma data especial, mas pouco se prega. Há algumas festas cristãs que são históricas, são nossas. Por exemplo, Páscoa, Pentecostes, Natal, são as três datas universais, vamos dizer assim, que deveriam ser não somente celebradas, mas anunciadas, ensinadas em como que o povo de Deus, através da história, celebrou essas festas. Isso nos daria um link, nos amarraria uma história. Então a história da igreja ela é importante porque ela mostra para nós de que nós somos uma sequência. Como alguém já disse, somos Atos 29, de que estamos na continuidade de um processo histórico no qual Deus está trabalhando e tem a Igreja de Jesus, a mais perfeita organização divina na face da terra, que sem lugar a dúvidas ela representa Deus, a igreja representa a pessoa de Jesus. Não é a minha denominação, não é o Papa, não é o líder X ou Y, é a igreja de Jesus que representa a mensagem do Evangelho. E se você estudar a igreja, então você vai perceber de que muitas coisas que aconteceram no passado, você pode aprender a resolver os problemas. Por exemplo, hoje nós estamos no meio de no extremo para alguns, uma polarização. Então há uma polarização e algumas pessoas tentam vivenciar o centro da vida cristã, na virtude cristã de ser equilibrados. E o que a igreja deve fazer? A igreja foi chamada para ser sal e luz da terra. E se nós vamos para um extremo ou outro, ou nós ficamos muito salgamos demais o alimento. Então não podemos ir para os extremos. O que nós precisamos é usar a virtude, que é uma virtude cardeal, né? Que é o equilíbrio. Estar no centro, não no centro dos problemas. Nós temos o equilíbrio da sociedade. A história da igreja, ou a história do povo de Deus, claro, começa com Israel, no período do Antigo Testamento. Eu entendo que a igreja de Jesus é o novo Israel. Israel, você deve conhecer melhor a história, esta nação, ela vivenciou então o seu apogeu no ano 1000 a.C., com os três principais reis da monarquia, Saul, Davi e Salomão. Quando com Salomão e Davi, esta nação viveu no auge, mas após Salomão houve a divisão em todo o povo. O povo de Israel se divide em 10 tribos, o reino do norte, ou Israel, e 2 tribos, o reino do sul, o reino do norte, com a capital em Samaria, e o reino do sul com a capital em Judá. Então, a partir desse momento, então, o que vai acontecer? Vai haver, então, essas grandes lutas entre o povo de Deus e os seus inimigos. E um povo dividido é mais fácil de vencer.
depois de tantas profecias de Deus, o povo é levado para o cativeiro. Vocês sabem, 536 aproximadamente, Judá é levado para o cativeiro e em 722 a.C., a Síria leva 10 tribos para o cativeiro. E mais tarde, 536, 86 para outros historiadores, Judá também é levado pela Babilônia para o cativeiro. 70 anos depois, o povo volta. E aqui que começa algo interessante que a gente não percebe. Quando o povo volta, ele volta modificado. Né? Passaram 70 anos na Babilônia e voltam com Neemias, com Esdras, Zorobabel, cada um num período diferente, Zorobabel, Esdras e Neemias, e cada um com a sua missão. Neemias, então, ou Esdras primeiro reconstruiu o templo, a adoração, e Neemias faz o quê? Reconstrói as muralhas. Este ponto é muito interessante, porque este povo que foi levado para o cativeiro, vamos ter então o início do período intertestamentário, quando, após a queda da Babilônia, pelo Império Persa, o povo de Deus é dominado por diversos impérios. Veja bem, Babilônia é derrotado por persas, persas derrotado por gregos, gregos derrotado por romanos e chega então o tempo de Jesus. Então, nesse período ali intertestamentário, o que acontece? A teologia, vamos assim de pensar, aquela teologia do Velho Testamento que você conhece, se solidifica. Não sei se vou falar heresia aqui, mas vamos pensar assim, o que nós conhecemos é aquilo que o povo entendia da vida de Moisés. Porque ali, nesse período do surgimento dos escribas, então surge esta interpretação à luz do segundo templo. Por isso que ali, com Jesus, você vai ver esse segundo templo também interpretado por Jesus de uma maneira bem diferente do que o povo de Israel olhava o templo de Salomão. Então, o que acontece? É neste momento, neste período de 400 anos, a teologia judaica ela sofre diferentes influências dos persas, dos gregos, do Império Romano. E esta teologia, então, é que começa a jogar, vamos assim dizer, raízes para aquilo que vamos encontrar no Novo Testamento. Por quê? Porque, veja bem, se você lê o Antigo Testamento, você não vê nenhuma informação sobre o inferno, nem sobre o diabo, nem sobre questões dos anjos. Muita coisa que está no Antigo Testamento, aliás, muita coisa que está no Novo Testamento, não vem do Antigo, ela vem desse período interbíblico. A ressurreição, por exemplo, ela tem origem mais persa do que do Antigo Testamento. O inferno também. Então não quer dizer que é errado. Não, eu não estou falando isso. Só estou falando como que nós devemos conhecer isso. E nesse período intertestamentário, então, nós temos os impérios, cada um dando a sua influência ao povo desse tempo. Nesse período também não vamos surgir as questões apocalípticas. Então sempre eu digo assim, se você quer entender o Apocalipse, você tem que estudar a apocalíptica judaica ali desse período interbíblico. Porque lá no Antigo Testamento você não conta nada sobre questões escatológicas. Então, vocês podem ver de que conhecer a história do Velho Testamento, do período interbíblico, do Novo Testamento, vai fazer um enriquecimento da teologia e principalmente da nossa compreensão e pregação.
Agora então temos os persas, que sofrem com a derrota com o Império Grego, e nós temos ali Alexandre o Magno. Alexandre o Magno traz toda a influência grega. Então, Alexandre o Grande, famoso Alexandre, ele é um jovem que conquista todos os impérios daquela época, até a Índia, e ele então domina ali todo o mundo conhecido, vamos falar assim, né? E esse mundo conhecido, você pode pegar um mapa e observar, né? Um mapa, por exemplo, o Atlas Bíblico, você vai achar essas com maior clareza, ou melhor, você vai poder observar, até algumas Bíblias também tem os mapas, onde você vê que Alexandre o Grande domina, e ele então mistura o seu povo com as mulheres daquelas cidades e nações que foram dominadas, e aí surge então o que é conhecido como cultura helênica. E essa cultura helênica vai trazer, né, para o Novo Testamento e para Roma, quando começar o período romano, vão então influenciar o que nós temos no Novo Testamento. Em outras palavras, quando Jesus vem com o seu discípulo, ou ele nasce, nós temos algumas culturas ali marcadas, né? Existe um mundo diferente, existe um povo judeu, né, com uma influência religiosa muito forte, e o romano, então, quando assume o comando da Palestina, né, ele derrota os gregos, aliás, os macabeus, desculpe, não os gregos, os macabeus, acontece então um novo domínio. O que acontece ali depois dos gregos? Bom, quando Alexandre o Grande morre, o que vai acontecer? Se você quer saber melhor isso, você pode ler o livro dos Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus da Igreja Católica Romana, que ali estão os 400 anos, ou grande parte dos 400 anos. O que acontece? Quando Alexandre o Grande morre, o reino de Alexandre o Grande, ele se divide em 4. E um deles, aliás, 2 deles, que são importantes para o Novo Testamento, é que vai marcar a vida, então, do povo de Israel, que é aquele que domina o Egito e aquele que domina da Síria. Né? Se você pegar o mapa, a Síria fica lá em cima, e o Egito fica embaixo, e no meio fica Israel. Então ele fica praticamente um sanduíche ali, no meio de 2 potências que vão brigar pelo domínio da Palestina. Então ali, o que vai acontecer? O povo de Israel, oprimido, ele tenta se libertar, quando eles começam a sofrer perseguição e a ser proibida a sua religião. E aí vai surgir aquilo que é conhecido como a revolta dos Macabeus. A revolta dos Macabeus vai tentar libertar, e vai libertar o povo de Israel da escravidão de um dos reis daquela época, chamado Antíoco Epifânio, que Jesus fala sobre ele em Marcos, e no discurso escatológico, quando ele fala da assolação desoladora, né? Quem lê e entenda, exatamente se refere a esse evento do período interbíblico. E então ali, esse Macabeu, Judas Macabeu, vai criar a revolução, a revolta dos Macabeus, e ele vai reconquistar o templo, ele vai purificar o templo que tinha sido profanado, e vai dedicar novamente o templo a Deus. Essa chamada festa da dedicação, que está lá em João capítulo 10, quando diz o texto que é a festa da dedicação. Essa festa da dedicação se refere a esse evento interbíblico. Então, como você pode ver, há várias ligações com o período interbíblico. Então, como o pregador tem pouco tempo de expor razões e causas, então é importante a gente conhecer toda essa parafernália, essa coisa toda. Por quê? Onde está o valor disso? Em tudo isso que eu acabo de falar, quase meia hora talvez aqui já, gastando 15, 20 minutos.
Por que tudo isso é importante? Primeiro, é importante porque mostra que a fé cristã, ou a vinda de Jesus, não foi no planeta Marte. Foi no lugar, claro, evidentemente, vendo como o nosso tempo, mas foi num lugar que tinha problemas sociais, problemas políticos, problema econômico, problema de inflação, problemas de guerra, problemas de doenças, enfim, tudo isso. Em outras palavras, Jesus aparece em um mundo como o nosso, somente na diferença de 20 séculos. Por que eu estou falando isso? Porque minha linha de pensamento, talvez você pode concordar ou não, a minha linha de pensamento, minha linha teológica é que eu sou um crítico da pregação contemporânea quando há uma preocupação exclusiva com a alma. Aliás, essa é uma influência que vem dos gregos. Veja bem, quando você lê as escrituras, você não vê nenhuma parte sobre a alma. Né? Toda a nossa fé está colocada, principalmente em 1 Coríntios 15, na ressurreição do corpo, não da alma. Entendeu? A declaração do credo apostólico, que é uma confissão cristã, ela diz: creio na ressurreição dos mortos, não é na ressurreição da alma, ou a imortalidade da alma. Então, para mim, isso é um desvio sério do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele veio, como diz João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Bom, a partir dali, então, nós temos o Novo Testamento, o tempo neotestamentário, onde nós encontramos, então, um meio ambiente que vem do período interbíblico, que vem com a revelação do Antigo Testamento mediada por todo esse período de 400 anos, porque você pode ver, ou melhor, pode entender de que termina Malaquias, você não pula para o Novo Testamento historicamente. Não, você é obrigado a passar pelos 400 anos. E esses 400 anos deram uma formação ao mundo social, político, religioso, teológico que Jesus recebeu e que Jesus trabalhou com isso. E que Jesus usou, criticou, modificou, orientou, enfim. Então, esse parêntese que nós temos, ele, por ser esquecido, ele nos faz, na minha ótica, perder não sei se a palavra é correta, concreteza, né? Algo concreto que é a fé cristã. E a fé cristã, então, se tornou, a partir dessa influência grega, um elemento mais espiritual, mais fora da realidade, preocupando-se exclusivamente com a imortalidade da alma, entendendo que salvação se referia à alma. Mas a palavra salvação no grego e hebraico, principalmente no hebraico, significa saúde também, não saúde somente espiritual. E o meio ambiente, então, que Jesus vive, a influência está muito forte com o quê? O mundo religioso do judeu, o mundo grego da filosofia, o mundo romano, o mundo político, e também nós temos as religiões de mistério, né, que a gente fala pouco, mas que, ao mesmo tempo, nós temos que entender de que houve e que há, no Novo Testamento, algumas questões relacionadas a essas religiões de mistério. Por exemplo, em 1 Coríntios 15, ele fala, aliás, 1 Coríntios, não 15, mas no texto todo, principalmente capítulo 6, quando fala de idolatria, né, quando fala... A idolatria deles não é a idolatria que hoje nós conhecemos como adorar santo. Não, a idolatria dele era outra. Entendeu? Então, a idolatria, as práticas morais são totalmente diferentes. E nestes aspectos, ou nestes vários aspectos,
Nós temos que conhecer então o mundo pagão da época, o mundo religioso da época e o mundo social da época. Por exemplo, o mundo pagão, como já falamos um pouco sobre Alexandre, o helenismo, conhecido assim, começa a fazer sentir muito cedo na igreja. Desde o dia de Pentecoste, quando os helenistas se converteram, nós vamos ver, então, uma cultura diferente do judaísmo. E eu quero que vocês coloquem atenção neste mundo cultural, porque a igreja cristã, no seu início, ela não era monolítica. Ela não era todo mundo pensava a mesma coisa. Todo mundo andava do mesmo jeito, todo mundo praticava do mesmo jeito. Veja bem, temos o mundo cultural grego, temos o mundo judaico, temos o mundo religioso daqueles que se convertiam, traziam seus bons e maus costumes. E a mudança, ela acontecia no processo do crescimento da igreja. O pessoal, quando você vai observar mais tarde, alguma, vamos dizer assim, heresia ou desvios, que hoje se fala muito, por exemplo, invocação de morto, vela, tudo isso, é exatamente porque o pessoal veio de fora e trouxe os bons e maus costumes. O mundo helênico daquela época era o mundo dos filósofos. Então, quando Jesus entra nessa história, entra como um grande mestre. E ele vem com uma mensagem totalmente diferente, que você vai encontrar essa mensagem em Atos capítulo 17, no discurso de Paulo, no Areópago. E lá no discurso de Paulo você já pode, ou na história de Lucas, você pode já observar uma coisa interessante. Que Paulo pregava aos judeus usando as escrituras, que ele pregava na praça, lá não fala qual é o conteúdo que ele falava na praça. Então nós temos no judaísmo, ele falava uma língua, na praça falava outra, outros contextos, outra cultura, outra ênfase. E no Areópago, lá com os filósofos, ele falava filosofia. É o mesmo Paulo, só que cada mundo cultural tinha a sua abordagem do ponto de vista cristão, do ponto de vista de Paulo, para apresentar o Evangelho de Jesus. Aliás, no texto de Atos 17, você pode ver ali que quando ele nem fala de Jesus. Você pode ver lá, ler o texto todo e não vai encontrar que Paulo falou de Jesus. O texto mostra lá que quando Paulo falou sobre a ressurreição dos mortos, aí o pessoal ficou, não, peraí Paulo, tem alguma coisa errada. Não é bem assim não. Vamos te ouvir em outra oportunidade. Então, todo este momento histórico que eu estou passando por você de forma rápida, está logicamente ali, você pode ir observando na sua apostila, e eu vou tentando esclarecer algumas coisas, é para chamar você, que é um pregador ou alguém que está ensinando, para se aprimorar cada dia mais no conhecimento, não somente da palavra, mas aquilo que não está na palavra, porque que são os movimentos culturais, o momento histórico. Tá? Então, como que a mulher era tratada? Como que era o casamento daquela época? Certa vez eu contei a história de como era o casamento e algumas pessoas acharam estranho. Né? Imagina você, João capítulo 2, quando você lê lá sobre as bodas, o casamento em Caná da Galileia. Qual é a imagem que você tem na sua mente? Esse é o casamento que você viu de alguém. Mas na cultura daquele tempo é totalmente diferente. A prática é durante 7 dias, a maneira de fazer a festa, o pessoal saía nas ruas. Imagina você, Jesus, saindo na rua. Você imagina isso? Numa, vamos chamar assim, uma procissão. E ele, Jesus, e os apóstolos, e os amigos, gritando,
viva a noiva, viva o noivo, Deus abençoe os noivos. Assim era o casamento dele. Você acha que Jesus não fazia isso? Talvez você ache hoje, mas é meio ridículo, né? Claro, para nós pode ser. Mas para ele era parte da história deles. Então quando você vai para a história, como eu disse agora há pouco, você tem uma riqueza, onde você torna o Jesus mais próximo, o evangelho mais próximo daqueles a qual ele veio salvar e trazer um relacionamento com Deus. Então, o mundo daquela época, nós encontramos, então, o mundo grego, o mundo judaico, né, com as escrituras, né, os escribas, os partidos políticos, fariseus, que surgiram no período interbíblico, os saduceus, que surgem no período interbíblico, a sinagoga, possivelmente no período interbíblico, a Bíblia que Jesus, provavelmente, ou melhor, a igreja, e Jesus também deve ter usado, chamada Septuaginta, que foi no período interbíblico. Então tudo isso é história, que da minha perspectiva é mostrar Jesus bem mais próximo da nossa realidade do que pode ter acontecido, ou que pode ter acontecido não, bem mais próximo da nossa realidade do que muitas vezes eu talvez tenha pregado. Deixando Jesus um tanto desencarnado da nossa realidade e não comuniquei de forma correta aquilo que João fala na primeira carta. Quando ele diz, olha, a palavra, né, o verbo se fez vida, nós vimos, ouvimos, apalpamos, ele esteve no meio de nós. Poxa vida, quando nós olhamos esse texto, nós vemos essa realidade então. Bom, nós também temos um mundo social, religioso, como já falei um pouquinho dos fariseus e publicanos. Os fariseus com uma teologia mais ligada ao judaísmo daquela época e os saduceus mais ligados à filosofia grega. Eles não acreditam na ressurreição, os fariseus acreditam, eles têm a Torá, os profetas e salmos como a Bíblia, os saduceus não o têm. Tem os zelotes, né, que eram os revolucionários daquela época, chamados zelotes. Tem os sicários também, possivelmente Judas tenha sido um sicário. Né? Jesus tem no meio dos seus apóstolos um zelote. Então imagina você um zelote que era contra o Império Romano e Mateus, que era o cobrador de imposto. Então era mais ou menos você colocar o lulista e o bolsonarista ali. Agora imagina como se fosse hoje, né? Então nós estamos vivendo isso, mas a grande diferença é que naquela época Jesus estava no meio, né? Parece que no nosso meio Jesus não está, né? Porque bolsonarista e lulista não vão se sentar no mesmo lugar, não, principalmente nos últimos meses. Mas é a realidade, se Jesus estivesse no meio, as coisas seriam diferentes. Naquela época, então, o Império Romano trazia muita paz, o que possibilitou, então, que o povo tivesse segurança, tivesse as estradas construídas e facilitasse, então, como chama, as estradas facilitavam a pregação do Evangelho. Por quê? Porque havia segurança, não havia tanto assalto, e isto, então, trazia segurança para que as pessoas se deslocassem com a pregação do Evangelho pelos diferentes lugares. Claro que a autoridade romana, ela pressionava, ela era cobradora de imposto, ela era opressora, era um estilo daquela época. Então imagina quando
você cobrava imposto. Sem internet, sem nada disso, o que acontecia? Apareciam os cobradores a cavalo e com soldados, e isso era um sinal de que? De um autoritarismo muito grande, o povo era obrigado a pagar. Imagine quando houve o recenseamento. Qual era o costume do recenseamento? Para que recensear? Era para cobrar impostos. Era para saber quantas pessoas trabalhavam e quantos homens também existiam em caso de guerra. Então era uma maneira também de domínio, era uma maneira de ter o povo sob o domínio do Império Romano. Socialmente, o Império Romano, então, traz segurança, mas ao mesmo tempo ele é aos nossos olhos, hoje, né, é um elemento repressor e o povo tinha que obedecer. A aquisição do Império transformou então os agricultores daquele tempo romanos num bloco de magnatas proprietários. Quando você lê as histórias de Jesus, quando ele fala ali do trabalhador, né? Ele não está falando do dono da fazenda, né? A não ser a parábola do filho pródigo, mas a palavra trabalhador significa aquele cara braçal mesmo, né? Aquele cara que o boia fria, lá vamos falar mais claro ainda. Hoje nem tanto, porque hoje já melhorou um pouco a questão do boia fria. Porque os donos das terras eram amigos do Império Romano e o Império Romano cuidava disso, favorecia os agricultores. Então estes trabalhadores, era o trabalho braçal mesmo. Um exemplo que você pode ver, se você lê a Bíblia, eu acho que você lê, quando você lê Tiago capítulo 5, por exemplo. Tiago capítulo 5 mostra a sociedade daquele tempo. Tiago foi escrito talvez no ano 45 aproximadamente. Isto é, uns 12, 13 anos depois que Jesus morreu. E ele mostra ali a história. Quando fala desses trabalhadores, quando fala daquele que entra na sinagoga, no lugar de oração, e aquele outro fala para, olha, senta-te aqui no melhor lugar, e aquele pobre senta-se no canto lá. E no Tiago capítulo 5 ele fala, aí de vós ricos que segurastes o salário, né? A jornada, o salário do dia do trabalhador. Então ali você pode ver então a classe social que estava no início da igreja. Então possivelmente esses trabalhadores braçais ou boia fria eram os membros da igreja e os donos, alguns pensam que não era membro da igreja e outros que era membro da igreja. Tanto faz, a questão é que Tiago repreende os donos das terras para que estes tenham compaixão do seu trabalhador e paguem o salário. Como mandava a lei, que o trabalhador não podia dormir ou ir para casa sem o seu salário. E o texto fala que eles eram ceifeiros, eles voltavam para casa sem salário. Eles retinham o salário. Por quê? Porque também ganhavam juros. Não pense que os bancos são somente hoje. Não, toda a vida foi assim, né? E essa era a vida social, né? Então, e aí nós temos várias informações aí que você pode examinar sobre Roma, né? E sobre a escravidão. É evidente que a escravidão ela não é como aconteceu no Brasil, tá? Existiam, se não me engano, 3 ou 4 níveis de escravidão. Então, o escravo era também considerado um secretário, era alguém que sabia ler, alguns falavam 2 línguas, tinham várias habilidades, mas também existia aquele escravo que trabalhava nas minas, tá? E que eram alguns não, muitos se tornaram cristãos. E a história da igreja no século II, III,
informa de que a igreja em Corinto ajudava os escravos, mandando mantimento aos escravos nas minas. Isso está na história da igreja. Então veja bem como que a igreja trabalhava com estes homens e mulheres que sofriam a escravidão. Lembrando de que havia escravos que eram bem posicionados, bem na vida, no sentido que eram bem tratados. Não como os escravos que aconteceu aqui no Brasil, nos tempos da rainha Isabel. Tá? Era melhor tratados. Porém, ele era escravo, eles tinham donos, e os donos, ele era vendido, eram comprados, eram castigados. Né? Então, por isso que eu falo, são 3 ou 4 níveis de escravos de que você precisa ver quando você fala no texto sobre escravidão daquele tempo. Né? Então, a ideia de escravo, nós temos que voltar lá naquele tempo. Não é o escravo do século XVIII, XVII, XVIII aqui no Brasil. Em outras palavras, tudo o que aconteceu, eu coloco que o mundo preparado por Deus para a vinda de Jesus. Em Gálatas capítulo 4, 5, ele disse o seguinte, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher sob a lei. Então, nesse texto, a palavra plenitude é uma palavra bastante interessante no texto grego, que significa no momento, que significa mais ou menos chegando o momento certo. O momento é aquilo que talvez você tenha até usado essa palavra, né? O Kairos, né? O Kairos de Deus. Né? Se você faz um X, por exemplo, você vai ver de que numa parte desse X, né, as vértices ou as linhas vão se encontrar num ponto. Então esse seria o Kairos, na chamada interseção desse X. Então, se você imagina a sua mente assim, vamos usar aquilo que Deus nos deu, a criatividade. Imagina então esse X na sua mente, vai lá, X. Então começa lá de cima do X, começa de cima para baixo. Então vamos pensar assim, olha, o plano de Deus na minha mente vem assim, né? Deus criou o mundo, Adão e Eva, Abraão, Moisés, e vai escrevendo. Só que à medida que você vai escrevendo, você vai se estreitando, não vai? Até chegar no X. Quando chega o X, aí Jesus aparece. Tá? E o que acontece? A partir dali você começa tudo de novo, mas ao contrário. Aí você começa João Batista, Jesus, João Batista, a igreja, Paulo, e vai indo até, e aí você vai abrindo a universalidade do evangelho, entendeu? Então, o texto de Gálatas 4, 5 é exatamente isso, né? Te diz, olha, Jesus veio no tempo certo, o mundo estava preparado, tinha um mundo de autoridade sob o Império Romano, tinha o mundo da cultura, filosofia grega, né, que ajudou a expandir o evangelho. Por quê? Porque todo mundo falava grego. E o Novo Testamento foi escrito em grego, né, a língua, ou no chamado koiné, que seria grego comum. E a partir dali, então, o evangelho foi escrito. Tá? Desta maneira, então, o que acontece? A cultura grega nos ajuda com isso, com a expansão através do idioma grego e a língua grega. Né? O Império Romano nos dá o mundo da segurança, a Pax Romana, chamada assim. Tá? E o mundo judaico nos dá o quê? A fé monoteísta. Tá? Por quê? Porque existiam muitas religiões.
E as pessoas, tinha muita gente, que os chamados tementes a Deus, gostava do judaísmo, só que não a única coisa que não gostava era os sacrifícios, entendeu? Ele não gostava de circuncidar os filhos. Então essa parte mais, entre aspas, sangrenta, o povo que não era judeu não gostava, tá? Então são os chamados tementes a Deus. E os prosélitos que se convertiam ao judaísmo, né? Muito bem, nossa aula terminou, então eu te espero na próxima aula, que vamos falar sobre a expansão do Evangelho, como este Evangelho se espalhou, como cresceu e como as estratégias que foram usadas para vocês aprender também que a igreja primitiva usava estratégias. Talvez ela não tinha na mente essa ideia de estratégia que nós temos hoje no século XXI. Porém, eles eram criativos e inteligentes para comunicar o Evangelho. Então, poderíamos falar que temos que ser inteligentes e criativos na comunicação do Evangelho primitivo, assim como a igreja primitiva o fez. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula, que em breve você vai receber essa atualização. Um grande abraço.